Acho que a gente vai ouvir o presidente. Porque fala o presidente da Câmara, Arthur Maia, o presidente da comissão, Arthur Maia, vamos ouvir. E as oitivas, melhor dizendo, das pessoas relacionadas ao dia 8 de janeiro propriamente dito. Portanto, um avanço aí significativo e acho que a CPI pegou tração, está com os depoimentos sequenciados, importantes, e isso de fato facilita muito para que a gente possa avançar no sentido de trazer uma conclusão que de fato possa explicar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Qual avaliação o senhor faz hoje do depoimento de Anderson Torres? Eu achei um depoimento muito sereno, muito tranquilo. Conheço o Anderson de muito tempo, acho que ele deu as explicações com muita tranquilidade, com muita serenidade. Claro que existem aqueles que aceitam o que foi dito, outros que são contra, mas sem dúvida um depoimento muito sereno. Mas dá para depositar alguma confiança naquilo que foi dito pelo Anderson Torres? Olha, eu como presidente, eu não tenho que fazer esse julgamento e fica até ruim para mim se colocar, porque você está vendo que tem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Ao presidente cabe conduzir os trabalhos para que seja preservada a ordem e seja garantida a palavra de todos. Se eu disser que concordo ou discordo, obviamente que eu estarei tomando partido por um lado ou por outro, e esse não é o meu papel como presidente da CPMI. Porque ele disse, por exemplo, que não recebeu os informes de inteligência. Olha, eu acho que essas questões todas são fáticas, né? Tudo aquilo que é colocado em relação a quem recebeu os informes, quem não recebeu os informes. Existe uma relação de pessoas que receberam os informes, quem foram aqueles que foram acionados, os relatórios que foram apresentados pelo GSI, melhor dizendo, pela ABIN, relacionam com toda clareza aqueles que receberam e que não receberam os informes. Então, com toda certeza, isso é de fácil averiguação. E a relatora e os deputados terão capacidade para poder fazer essa análise com toda tranquilidade e segurança. Presidente, a relatora protocolou um pedido de acariação entre Anderson Torres e o delegado Ahumada. O senhor acha que é possível que essa acariação ocorra de forma pública em uma sessão da CPMI? Esse requerimento vai ser votado semana que vem, quinta-feira? Olha, não temos ainda marcada nenhuma reunião de deliberativa. Pelo menos nas duas próximas sessões não teremos reuniões deliberativas. Agora, as reuniões, em regra, têm sido públicas. Eu sempre disse que o grande mérito da CPI é justamente fazermos esta averiguação em praça pública. Vejam vocês que essas pessoas todas que passaram por aqui, os depoentes todos, eles já foram ouvidos na Polícia Federal. Mas acontece que pelo rito próprio da Justiça, nem vocês da imprensa tiveram possibilidade de acompanhar esses depoimentos. Aqui não. Aqui, nesse momento, milhares e milhares de brasileiros, talvez milhões de brasileiros, acompanharam esses depoimentos, ouviram, tomaram conhecimento, não só dos depoimentos, mas das provas que foram apresentadas. Então, eu farei sempre um esforço para que toda e qualquer reunião, a não ser aquelas que envolvam alguma questão de sigilo, que não pode ser colocado em público, eu me esforçarei para que tenhamos sempre sessões públicas, reuniões públicas. Presidente, em relação o senhor disse na primeira resposta que a partir de agora serão ouvidos os envolvidos no 8 de janeiro. Quem, por exemplo? Não, veja bem, a gente tem uma cronologia que foi determinada no plano de trabalho da relatora, que segue uma posição lógica. Aliás, isso aí foi até uma sugestão do senador Cid Gomes, uma bela sugestão, de nós primeiro ao pré-8 de janeiro. Então, vocês viram que todas essas pessoas que estiveram aqui estão relacionadas a fatos que aconteceram antes do 8 de janeiro. Eu creio, eu não posso afirmar isso com segurança, mas eu creio que mais 3 ou 4 pessoas aí serão ouvidas ainda nesse pré-8 de janeiro. Em seguida, nós vamos ouvir aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas ao dia 8 de janeiro. Me perguntaram se é o caso do general G. Dias, me parece que sim, mas além dele, outras pessoas que estão relacionadas ao dia exatamente do 8 de janeiro, que precisam ser ouvidas e que vão ser ouvidas. Mas o importante é nós observarmos que a CPI está cumprindo este roteiro que foi predeterminado no plano de trabalho. Isso inclui o governador Ibanez Rocha? Olha, eu não tenho conhecimento de que não tenho conhecimento, não. Eu afirmo que não foi aprovado nenhum requerimento
que convoque o governador Ibanez Rocha. Obviamente que eu tenho sempre dito, eu não tenho nenhum investigado de estimação. Todas as pessoas que tiverem requerimentos protocolados poderão ser ouvidas, mas tem que ter um nexo causal. Por exemplo, essa CPI ela foi criada para tratar do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Claro que isso envolve um roteiro do que foi antes, do que foi depois, tudo bem. Mas essa CPMI não tem que tratar, por exemplo, de denúncias de corrupção do governo Bolsonaro. Isso pode ser tratado em outro fórum, mas não aqui. Portanto, se por acaso os deputados, na sua maioria, apresentarem aqui motivação para convidar o governador, ou quem quer que seja, obviamente que eu submeterei esse requerimento à aprovação e, se for aprovado, terá que vir. Presidente, o depoimento do Walter Delgatti é um dos mais aguardados. Qual que é a expectativa do senhor enquanto presidente da CPMI? De fato, é o depoimento mais esperado aí desde o início dos trabalhos até hoje? Eu não faço essa classificação, não. Para mim, todos são iguais, os fatos são diferentes, cada um responde por aquilo que cometeu, aquilo que fez. Eu tenho apenas que presidir os trabalhos. Essa valoração de quem é o mais importante, quem é o menos importante, isso nós não temos, não. Qual é a expectativa? A minha é que ele responda. A minha é que ele venha aqui e preste os esclarecimentos que os deputados e senadores solicitem a ele. Essa é a minha expectativa como presidente da CPMI. É isso que eu espero que aconteça. Essas informações podem ser... Estávamos ouvindo aí o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Ele falou uma série de coisas importantes, vou pontuar aqui para vocês. Ele disse que a CPMI finalmente pegou tração, que está seguindo a cronologia estabelecida no plano de trabalho. Diz que tem aí mais 3 ou 4 depoimentos do pré-8 de janeiro, que em seguida vai passar para depoimentos sobre o dia do 8 de janeiro e que pode, nesse caso, chamar o general G. Dias, ele pode entrar aí na fila dos depoimentos. Falou sobre o depoimento de Anderson Torres, que, segundo ele, é uma figura que ele, Arthur Maia, conhece há muito tempo. Diz que Anderson Torres estava muito sereno e muito tranquilo. Também falou sobre o pedido de acareação entre Anderson Torres e Leandro Almada. Diz que não tem previsão de analisar esse pedido nas próximas 2 sessões, mas que não é contrário, que a CPMI é um espaço aberto de diálogo, de realmente essa troca, esse embate de versões e divisões. Não me pareceu contrário a essa acareação. Diz que, se for aprovado, ele vai chamar. E também falou sobre a informação que a Thaís Arbex deu para nós aqui recentemente sobre a intenção da relatora de fazer um requerimento chamando o governador Ibanez Rocha. E aí a fala do deputado Arthur Maia foi a seguinte: não tenho investigado de estimação. Todos poderão ser ouvidos, mas é preciso ter um nexo causal. E aí ele faz uma relação, por exemplo, com denúncias de corrupção do governo Jair Bolsonaro, querendo dizer que, olha, Ibanez Rocha então vai ter que ser ouvido no contexto do 8 de janeiro, não vai poder ser indagado sobre vários outros temas envolvendo o governo dele. E diz que, se os deputados apresentarem esse requerimento para ouvir o governador Ibanez Rocha, ele vai colocar para votação e para aprovação. Eu tenho meu time de análise para a gente repercutir isso um pouquinho. Yuri Pita, vou com você. Durante muito tempo se falou sobre o estado de espírito de Anderson Torres, que ele estaria muito deprimido na cadeia, afinal passou 4 meses na cadeia. Ali no depoimento, Flávio Bolsonaro até fala da emoção de estar revendo um amigo, ele que teve uma polêmica ali se poderia ou não poderia estar na CPMI, porque também é investigado. Agora, Anderson Torres, como o próprio Arthur Maia disse, e nós ressaltávamos aqui, estava muito calmo e muito sereno. É verdade, enfim, é o que se espera de alguém que é delegado de Polícia Federal, ou seja, tem treinamento, tem formação
para suportar situações de pressão e não foi diferente neste caso. Houve menção, sim, à situação que Anderson Torres viveu, alguns dos seus apoiadores ali, né, de parlamentares da oposição que estavam ali para fazer quase um desagravo ao Anderson Torres, mencionaram o fato dele ter ficado meses sem ver sua família. Ele mencionou que apenas uma vez recebeu visita das filhas e lembrando que ele havia feito a viagem ao exterior, que era justamente uma viagem de família, com mulher e com filhas para descanso, para uma viagem de lazer, etc. Toda essa menção a fazer dele alguém perseguido, quase um mártir, foi feita muito mais pelos parlamentares, deputados e senadores da oposição, do que por ele próprio. Pelo contrário, Anderson Torres procurou dar respostas que sejam úteis a ele do ponto de vista jurídico, não especificamente em relação ao que o relatório da CPI mista possa apontar, mas ao dizer que não teria falhado com as suas responsabilidades, nem quando ministro da Justiça, por exemplo, no episódio de 12 de dezembro, quando houve o ataque à sede da Polícia Federal por causa da prisão daquele indígena bolsonarista, seja em relação à questão da bomba do 24 de dezembro, que se tentou instalar num caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, e depois em toda a questão envolvendo as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições de 2022. Ele procurou dar respostas que juridicamente também sustentem a sua defesa nos processos aos quais ele está respondendo perante a Justiça. Exatamente, Yuri. Isso, Yuri. Ele, como profissional do direito, delegado de polícia, acostumado com interrogatórios e muito bem preparado pelo doutor Elnar Novak, ele fica estritamente ali no plano jurídico, sem comprometer ninguém, principalmente ele, e sem entrar em embates políticos em nenhum momento, nem com a esquerda, nem com a direita. Agora, Tainá Falcão, joga o seu olhar para um outro ponto, essa possibilidade de acareação entre a versão que ele dá para a versão que dá. Temos aí a imagem de Arthur Maia, quando ele está falando, ele está ao vivo. A gente ouve ele mais um pouquinho, Igor? Vamos ouvir ele mais um pouquinho, gente, aí a gente segue para análise. Deputado Arthur Maia falando. A integridade da função do jornalista. E essa é a visão da grande maioria dos deputados, que o requerimento foi aprovado por unanimidade e certamente, no devido momento, ele será convocado. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se for necessário ouvir a deputada Carla Zambelli, ela será ouvida na CPMI, não há dúvida, não há dúvida, tá bom? Isso vai depender do depoimento? Vai depender dos fatos, vai depender da necessidade e de algum deputado apresentar o requerimento. Eu não sei se já foi apresentado, não tenho conhecimento. Já foi apresentado. Então, claro que há possibilidade. Todos os requerimentos que foram apresentados têm possibilidade, sim, de serem apreciados. Votação de requerimento só na quinta que vem, então? Não tenho ainda a data da próxima reunião deliberativa. Com certeza não será nem na quinta próxima, nem na terça-feira. Tá bom? Os novos nomes só na Tchau. quinta.